Poderíamos já encerrar o culto. Como fomos abençoados já aqui hoje. Mas eu quero trazer uma breve reflexão nesses poucos minutos que me restam. E o texto que eu convido os irmãos é o texto de Atos 21, o texto que nós lemos no começo. Atos 21, versículo... Vou ler aí do versículo 1 e nós vamos encerrar a leitura até o verso 14. Vamos ler? Não vou ler de onde eu comecei mesmo. Versículo 8. O texto fala do apóstolo Paulo em uma de suas viagens, e ele encontra com uma parte da igreja, e um discípulo do Senhor que tinha algumas filhas que eram profetas, e o profeta Ágabo, que consta no texto, é usado por Deus para falar a Paulo o que ele já tinha ouvido de cidade em cidade, que o Senhor havia revelado a ele. E o texto diz assim, versículo 8. No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, pedimos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Vamos ler juntos as palavras de Paulo. Paulo, porém, respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto, não só a ser amarrado, mas, vamos lá, irmãos? Eu estou pronto, não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos convencê-lo, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Escritura Sagrada, que é direção para a nossa vida, orientação aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo aqui, ele está vivendo a fonte. Ele está em plena manifestação da fonte. A fonte que, no texto de João, capítulo 8, Jesus tinha dito que aconteceria, de no interior dos corações dos que creem, ela se formaria. Aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo a um texto de Isaías, que fala a respeito desse acontecimento no interior do crente. Ele se cumpre em Jesus. E nós temos observado que a fonte que jorra, ela nos mantém firmes no propósito. Assim foi Estevão. Nem mesmo a fúria dos homens contra ele o pôde tirar da presença de Deus. Pelo contrário, quanto mais ele se dava, mais Deus se manifestava na vida de Estevão. Nós vimos aqui quarta-feira, mais uma vez, esse processo de revelação, de manifestação do Espírito Santo na vida de Estevão. A fonte é a capacidade de ter sempre muito comigo mesmo, ao ponto de não ser influenciado pelo mundo exterior. Meus irmãos, é o que nós precisamos, é o que todos nós precisamos.
e assim continuarmos firmes no propósito, como já vimos aqui nesse texto, um homem de Deus é usado por Deus para dizer que Paulo seria preso. E eles, é claro, estavam aconselhando Paulo para que ele não fosse para Jerusalém para ser preso. E aí o texto diz, no verso 12, ouvindo nós isso, pedimos-lhe, tanto nós como os que naquele lugar, eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Veja que a conduta de buscar impedir as situações difíceis, elas sempre existiram. Aqui os discípulos entendiam assim, bem, se o Senhor revelou que ele vai ser preso lá, só é não ir para lá. Mas essa era a vontade de Deus, que ele fosse preso. Aliás, irmãos, aqui é um texto que nos confronta, porque para muitos os acontecimentos ruins foi o diabo, né? Você perdeu o emprego, foi o diabo, não é? Eu creio que você não, você está vacinado, você não está nessa, né? Você sabe que Deus tem a vontade dele. Agora, se você foi mandado embora porque você era o pior que tinha, se conserte e não põe a culpa no diabo, pegue o seu dedinho assim, que estava apontando, né? E faça assim. Ou então use os 3 que ficam virados para você. E faça assim, eu sou o culpado. Absolutamente. Mas se você tem zelado por uma conduta cristã genuína, você sabe que um crente genuíno, ele precisa ser o melhor funcionário da empresa. E não disputando ser o melhor, mas ser agradável, cumprir com tudo que foi ordenado e fazer além. E quando alguém perguntar por que você mantém uma conduta feliz, satisfeito, você dizer que você tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida e que você trabalha ali como se fosse fazendo para Ele. Que Deus multiplique isso no nosso meio, amém, irmãos? Deus multiplique isso no nosso meio. Eu já tive o privilégio de ouvir de um patrão falar bem de uma ovelha. E eu digo a você que é muito bom. É muito bom. E eu quero, com você, observar que isso não é novo, a pessoa tentar impedir as coisas ruins, mas especificamente o que Paulo ia passar, ele ia ter que passar. Aliás, irmãos, o efeito dele passar isso é que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. E pense bem no que eu estou dizendo. Pessoas que talvez jamais estariam próximos ou passando semanas com um crente. Os centuriões eram destacados para estar com ele, para ir para lá ou para cá. E também ficavam residindo na casa que Paulo estava em prisão domiciliar, um período de uma das suas 2 prisões. E ele mesmo dá testemunho que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho da graça. Meu Deus, Deus levou Paulo para pregar para um grupo que muitos não teriam acesso, mas para isso ele teve que ser preso por eles. Então há situações, eu citei aqui, por exemplo, a pessoa às vezes vai parar no hospital e ali descobre que foi parar ali. Eu já ouvi situações como essa, de que a missão que Deus deu foi pregar para uma pessoa que estava no mesmo local. Meus irmãos, como Deus tem seus caminhos trilhados, linhas da história escritas que nós não compreendemos muitas vezes. Mas o primeiro passo para você compreender é você saber que você está sujeito a passar sofrimento, mas que Deus é com você no sofrimento. E aqui, meus irmãos, quando Paulo diz, ele diz diante de tudo aquilo, no verso 13, Paulo, porém, respondeu, repita aí comigo, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? O texto dá a entender que eles estavam emocionados mesmo, chorando, dizendo, Paulo, não vá, Paulo, nós amamos você, não vá, nós não queremos que você sofra. Mas o texto diz que Paulo então diz, olha, o que é que vocês estão fazendo?
O que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Irmãos, esse magoando-me aqui, eu fui correr atrás de saber, mas como assim magoando? Mas meu Deus do céu, como assim, meu pai? Irmãos, se você lê as cartas de Paulo, você vai ver o seguinte, que o ensino, o entendimento de Paulo era o seguinte: se todos tivessem a cabeça de Paulo, nesse momento aqui todos estariam dizendo: vamos agradecer a Deus, porque Deus escolheu Paulo para uma obra especial. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas deve ser algo extraordinário, porque Deus já mostrou no decorrer da história do nosso povo, o povo de Israel, que Ele deixa muitas vezes situações acontecerem, aparentemente Ele não está cuidando, mas Ele está zelando por um futuro promissor. Meus irmãos, se eles tivessem a visão que Paulo tinha, e você pode ver na conduta de Paulo e nas cartas dele, e aí vem o entendimento: por que vocês estão fazendo, magoando-me o coração, requerendo de mim que eu aceite o caminho mais fácil, e que eu fuja daquilo que o Senhor tem me revelado? Você vai estudar sobre o texto, e você vai descobrir que, na verdade, Paulo disse isso para os irmãos de Éfeso: o Espírito de Deus tem me revelado de cidade em cidade que me esperam lutas e tribulações, cadeias. E ele dá a entender em um determinado momento em que ele já tinha ouvido outras vezes sobre o que o Senhor tinha declarado. Um deles está aqui nesse texto. Mas com isso, nós aprendemos que a vontade de Deus é uma convicção implantada no coração, e que as notícias do que vem acontecer no futuro não arrancam o prazer dessa convicção. Eu tenho dito que a experiência com Deus é um estado de espírito. É claro, eu estou buscando transmitir isso não tem na teologia, viu, irmãos? Na teologia não se usa esses termos, mas eu estou buscando expressar que a convicção da fé não é algo que a mente sabe, não é algo que o meu entendimento sabe, mas é uma convicção que me arrebata para obedecer, que me conduz com alegria, ainda sabendo que haverá situações de dificuldade. Ah, meus irmãos, nós precisamos disso, porque muitos gastam muito tempo, e aí o termo certo é gastar. Quem gasta dá entendimento de que o dinheiro não vai voltar, né? Então o termo é gastar. Muita gente gasta muito tempo preocupado com o mal que vem a lhe acontecer. Muita gente gasta muito tempo buscando evitar os males que venham a acontecer. É claro que você deve, isso é um instinto natural do ser humano. Mas eu estou falando de uma pessoa que é fiel a Deus e que disse que estava disposta a servir a Deus em todo o tempo, independente da circunstância. Essa pessoa está dizendo para Deus: Senhor, se possível for, se assim for o teu desejo, que seja feita a tua vontade. Então imagine homens e mulheres que foram como Paulo, e Paulo foi como Jesus foi. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que Paulo estava apenas cumprindo o que ele disse. Ele ensinou aos irmãos de Colossos. Nós ministramos aqui nessa série. Nós ministramos aqui em outro momento em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Quando Paulo diz aos irmãos de Colossos: olha, que a palavra de Cristo habite em vocês. E se tem uma palavra de Cristo que tem que habitar no crente, é o morrer de Jesus. O que é o morrer de Jesus? Eu estou disposto a não só ser preso, mas a morrer em Jerusalém, como Paulo disse. O que significava isso? Paulo estava dizendo que se é necessário, e se Deus assim o escolheu para que a sua vida se esvaísse diante dos homens, mas para que o seu nome, o nome do Senhor fosse glorificado, ele estava disposto, porque ele era discípulo de Jesus. Jesus, irmãos, ensinou os discípulos que nós deveríamos
carregar a cruz, tomar a cruz, dá o entendimento de que eu é que vou buscar. A cruz era imposta, era posta nas costas de quem seria morto. Nada agradável, nada agradável. E Jesus disse: olha, vocês vão tomar a cruz e seguir-me. Como assim? Eu estou disposto a dar a minha vida para a salvação de muitos. E aí você vai ver, por exemplo, na história dos batistas no Brasil, mais de 150 anos, nós temos na nossa história pessoas que largaram tudo nos Estados Unidos para vir para o Brasil. Eu me lembro quando eu estudei isso dentro de sala, e nós tivemos uma riqueza muito grande de informações, porque eu estudei com o filho do historiador da nossa denominação na época. Acredito que não seja mais o mesmo, até porque outro dia eu vi um representante desse grupo, e é claro, o pai dele já estava bem idoso na época. Mas ele levou para dentro da nossa sala material exclusivo, inclusive com o mapa dos homens que foram os primeiros a pisarem na nação, ali em São Paulo. E nessa época já tinha sido declarado que a primeira igreja batista do Brasil é a que foi plantada em São Paulo. E ali, irmãos, estava o mapa e a história de cada um daqueles homens, com fotos das lápides, e o mapa ali do cemitério, que está até hoje do lado da igreja. Por quê? Porque eles não eram aceitos na sociedade da época e tiveram que fazer o seu próprio cemitério. Não podiam enterrar os seus mortos no cemitério local, porque a religião que ordenava não permitia. Aliás, a história dos batistas ali em São Paulo vai dizer que até mesmo necessidades eles passavam, porque eles não podiam comprar no comércio local, porque a pessoa da religião principal na época ali ordenava, proibia que se vendesse a eles. Eles não eram bem tratados, pelo contrário, passaram muitas dificuldades para vir ao Brasil pregar a palavra de Deus. E é claro que você vai ver na história, por exemplo, um grupo de presbiterianos, que se consta que eles foram os primeiros evangélicos a pisarem a nação. Eu me recordo conversando com um historiador aqui do Rio, na época que eu era seminarista, um historiador, membro da igreja que eu era seminarista, e ele tivemos algumas horas, fomos pescar, o grupo dos homens foi pescar na Baía de Guanabara. E aí eu tive a alegria de estar ali e passei aquele dia todo com aqueles irmãos, e ali um historiador com uma graduação bem avançada de história do Rio de Janeiro, e ele me contando: olha, existe um registro desses homens que são sim os primeiros evangélicos a pisarem na nação e que foram todos mortos quando foram descobertos, que não eram da religião oficial da época. Eles vieram como? Eles vieram como carpinteiros, pedreiros, todo tipo de profissão. Eles vieram no meio daqueles braçais que vieram para o Brasil, mas o seu alvo mesmo era testemunhar da fé. Foram todos eles mortos quando foram descobertos. Ele contou o local, ele contou como tudo aconteceu, e eu fiquei fascinado com aquela informação que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha com tantos detalhes. Como que isso se dá quando alguém faz isso? Quando alguém faz isso? Meus irmãos, nós somos chamados a romper com os nossos projetos pessoais, com a nossa vida pessoal, para se dar ao Senhor. Se você tem levado sua vida cristã como algo muito legal, como é muito bom estar na igreja e ter amigos cristãos e criar os filhos na igreja, você não está entendendo a fé. A fé em Cristo Jesus é que Ele me salvou, Ele me tirou das trevas e me colocou na luz.
E isso foi tão extraordinário para a minha vida que eu não vou conseguir ficar quieto sem dizer a todos que Ele me salvou. O homem se arrepende dos seus pecados mediante a palavra de Deus no coração, o mover do Espírito que convence esse homem, mas a ferramenta para o convencimento é a palavra. Então ele se arrepende, seus pecados são perdoados, e o seu nome é escrito no livro da vida. Meus irmãos, quando uma pessoa se converte, eu não estou falando dos livramentos, eu não estou falando dos milagres. Eu me lembro, um dia estava com uma pessoa, estava frequentando aqui, e essa pessoa me contou: olha, pastor, sou muito grato a Deus, porque Ele salvou a minha vida e salvou a minha filha. E ele contou de um naufrágio que aconteceu no barco, ele teve que nadar muito tempo com a filhinha, e ele pensou: meu Deus, se eu morrer, essa menina não vai aguentar também. E ele, por um milagre, ele conseguiu chegar em terra firme. Mas esse rapaz não permaneceu muito tempo. Atualmente ele se encontra ainda hoje afastado da fé. Meus irmãos, nós podemos ter muitos milagres para contar, mas o que firma uma pessoa é a salvação, o Cristo morto e crucificado visto pela pessoa. E o convertido genuíno, ele viu o Cristo crucificado. Ele foi crucificado pelos pecados dela. Essa pessoa viu, ele teve a iluminação e contemplou. Irmãos, eu posso explicar a noite inteira a salvação em Cristo Jesus, mas só quando Cristo ilumina é que os olhos se abrem. Então, uma pessoa consegue olhar para a sua vida e perceber que ela é tão pequena, comparada com a riqueza que Deus deseja manifestar, que é a salvação. E a salvação agora não só dela, mas a salvação dos outros. Eu digo a você que o que nós precisamos hoje, e continuaremos amanhã, é de pessoas que têm essa convicção de fé que o apóstolo Paulo tinha. Que a palavra de Cristo habite em nós, irmãos. Que nós tenhamos a ousadia de nos dar rompendo com toda e qualquer dificuldade. Ser crente, irmãos, não é para ser adequado à sociedade, bonitinho para ser visto pela sociedade. Olha que coisa bonita aquela família, irmãos, que cena bonita realmente. É quando você vê uma família caminhando juntas para a igreja. Que imagem bonita. Mas muito maior do que isso é só uma parte. É sim essa família cheia do Espírito Santo, testemunhando a fé para as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero dizer, irmãos, que aqui Paulo está cumprindo o que ele mesmo disse aos irmãos de Corinto. Em 1 Coríntios 14, verso 26, ele faz o chamado aos irmãos para que quando eles se reunissem, tenha língua, tenha interpretação, tenha salmo, tenha profecia. Ou seja, que vocês sejam portadores do que Deus está movendo. Em outro texto, o texto de Colossenses, ele faz o mesmo chamado, que a pessoa tenha hinos, louvores, gratidão ao Senhor, e que quando se portar para com o outro, seja com conselhos do Senhor, seja com sabedoria de Deus. Eu estou falando sobre comunhão, o valor da comunhão. Paulo aqui na comunhão com esses irmãos, ele confronta esses irmãos dizendo: vocês também deveriam se dar dessa forma. Vocês também deveriam dizer sim, seja feita a vontade de Deus. E parece não, eles se convertem, né? Porque as palavras no verso 14 diz: como não podíamos convencê-lo, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Veja que Paulo serviu de instrumento para a vida desse pessoal, desses irmãos em Cristo, que estavam ainda movidos por sentimentos bons, buscando lugar seguro. Esses irmãos estavam ainda movidos por um ambiente maravilhoso. Você lembra dos discípulos? O barco estava sendo lapeado pelas ondas do mar. E um dos discípulos chega e diz: Senhor, não se te dá que pereçamos?
O Senhor não vai fazer nada, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? E Jesus estava dormindo, irmãos. E ele então desperta e ordena, e o mar revolto se acalma. Como assim você vai morrer? Meu irmão, você acha que Deus te salvou, te livrou, tem gerado na sua vida novidade de vida, para de repente você se esvair com qualquer coisa? Estou dizendo para você, esses problemas que você está tratando, você acha que vai sufocar você, vai matar você? Eu quero só dizer para você que há algo maior, superior, que é Deus gerar em você uma atitude de salvação sobre os outros. Há algo muito superior. Agora, se você teima em olhar para a sua vida e para os seus problemas, e você não entendeu que você tem que subir de nível. Eu citei uma vez, e dei até estudo bíblico sobre isso, que existem 3 níveis de intercessores. O primeiro intercessor, ele ora por si mesmo, no máximo por alguém que está muito próximo, sua esposa, o filho. Esse é o intercessor. O segundo intercessor é aquele que ora pela sua igreja. Ele ora pelos seus, ele ora pela sua família, ele ora por si mesmo. Mas há um intercessor que já entendeu a obra de Deus, já entendeu o propósito de Deus. Ele parou de orar por si mesmo, porque no máximo ele faz, Senhor, muito obrigado. Ele parou de orar por si mesmo porque ele já entendeu que Deus cuida dele. Ele já entendeu que Deus cuida dele mais do que cuida dos lírios do campo. Ele cuida dele muito mais do que o homem possa saber sobre a própria vida. Deus, que sabe tudo, cuida dessa pessoa muito mais. É assim, meu irmão, Deus tem na terra o comer, o beber e o vestir como algo ínfimo, mas superior a tudo, o reino de Deus e a sua justiça. E buscar então o reino de Deus e sua justiça, ou seja, em primeiro lugar, seja que Deus seja Senhor. Em primeiro lugar, seja que Deus seja Senhor de todas as coisas. Então, ele diz no Evangelho que o reino e a sua justiça você busque em primeiro lugar. Mas você que está aqui hoje, que teima em buscar somente sua própria vida, somente os seus, a sua oração, se você escrevesse num papel, você iria perceber que só tem você e, no máximo, seu trabalho, seus familiares. Meu irmão, Cristo Jesus, o qual seguimos, nos chama a um patamar superior. É quando você olha para a igreja, entende que a igreja é importante, mas existe uma igreja global. Você fecha os olhos e você consegue ver milhões de pessoas em toda a terra e elas estão buscando a Deus nessa hora. Você entendeu que a obra de Deus já aconteceu na sua vida, Ele salvou você, você está na luz como Ele na luz está. Você não fica mais lidando com pecados de estimação. Você pecava antes de manhã, de tarde, de noite, toda hora pecava. Não, agora você anda no Espírito. E você vive ligado, conectado com as coisas de Deus. E o que enche o seu coração é a expectativa do que Deus vai fazer hoje, do que Deus vai fazer diante dessa adversidade que eu estou vivendo. Meus irmãos, quando essa pessoa chega na igreja, ela louva de verdade, porque muitos deixam de louvar porque estão com seus olhos olhando para aquilo que os seus olhos alcançam. Eu estou falando espiritualmente. Deus quer tirar você disso. Deus quer mover sobre você para você ser um apóstolo Paulo, trazendo palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Quando elas olharem para você e tentarem dizer, não vá por aí, que é isso, meu irmão? Olhe, meu querido, eu estou seguindo a Jesus Cristo e esse caminho eu não desisto. Eu estou firmado na palavra de Deus e no final da conversa as pessoas vão dizer, meu Deus, eu nunca percebi isso, eu preciso orar. Você está certo, eu estou errado, eu preciso de mudança na minha vida. Meus irmãos, o que vai subir na vinda do Senhor são almas salvas. E Deus vai requerer de você as pessoas que estão na sua vida.
E você está sendo chamado a se preparar para ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas para isso tem que ser irmão. E para ser irmão tem que ser filho. E para ser filho tem que ter morrido e ressuscitado com Cristo. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Fique de pé no seu lugar. Se você precisa se converter, se você precisa de mudança na sua vida, feche os seus olhos agora e diga: Senhor, me arrependo. Senhor, ensina-me a subir de nível. Eu quero, Senhor, subir de nível. Eu quero ser um discípulo com a vida resolvida espiritualmente, com a convicção de fé plena na Tua presença. E diante dos homens, convicto da fé, eu quero. Se você é essa pessoa, ore agora. Ore agora. Senhor, tenha misericórdia. Nos abençoe, meu Pai. Converta o nosso coração, Senhor. Mude a nossa história, ó Deus. E que essa semana, Senhor, seja uma semana de abençoar pessoas. Senhor, eu te peço, enche do Teu Espírito a Tua igreja. Levante as suas mãos, meu irmão. Pai, use a Tua igreja, essas mãos erguidas sejam cheias, que o Senhor venha suprir espiritualmente. Que nós sabemos, Pai, que o material vem junto. Não tenho que me preocupar com isso. Eu preciso me dar ao Senhor e ser instrumento nas Tuas mãos. Senhor, usa o Teu povo, Senhor, para orar pelos enfermos. Usa o Teu povo para ministrar a palavra de salvação. Não importa se tem pregado há tanto tempo e a pessoa não tem ouvido. Hoje é dia de salvação. Meu Pai, que cada um seja conduzido a este mover. Usa, Senhor, o Teu povo.